Tudo bem, pessoal? Salve, queridos amigos! Hoje estou fazendo uma verdadeira loucura aqui, porque escrevi um texto, e esse texto eu não sou um especialista no tema. O texto se chama Ao Materialismo e Nada Além. Eu tentei buscar as origens filosóficas do materialismo que a gente observa na atualidade, né? Não em toda a sociedade, mas boa parte da sociedade. E essa história vem de Kant, filósofo Immanuel Kant, até Marx. E eu coloco que a modernidade trouxe para nós coisas maravilhosas, né? Eu tenho uma influência de Ken Wilber sobre a perspectiva da modernidade, né? A perspectiva de Wilber sobre a modernidade. E ele coloca essa visão que eu concordo, ganhos maravilhosos como iPhones, iPads, cirurgias cirurgias menos invasivas, com tecnologia de ponta e muitas coisas fantásticas que a modernidade nos trouxe, que são maravilhas dos tempos modernos. Porém, a gente tem aí a questão moral, a questão espiritual, todas essas questões estão colocadas ali num local um tanto sombrio, um tanto esquecido, sabe aquele canto empoeirado da prateleira? E a gente se perde com as purpurinas aí da modernidade, né, que brilham, saltam aos olhos, aos nossos olhos, e a gente se esquece um pouco da espiritualidade. Então esse vídeo aqui é uma lembrança, né, e para a gente também colocar os olhos aí, como que isso aconteceu, né? Afinal de contas, como chegamos nisso? Todos viram as degradações morais aí, os abusos, né, excessos cometidos aí no Carnaval, aqui de 2019. Nós temos aí uma série, né, de sequências de atos que eu não vou repetir aqui, já quem quiser veja os meus outros textos e vídeos no meu canal pessoal, né, Tom Martins. Quando a gente repudia a transcendência, né, como elemento objetivo da existência humana e não como uma ilusão pueril, história da carochinha que contaram pra gente. Não, a transcendência como um fenômeno objetivo, palpável, uma realidade. Então a gente descarta essa transcendência, a alma vai embora, o espírito vai embora, o nome que você queira dar, né? O self, como gostam os psicólogos, né? Os junguianos pelo menos, ou a consciência vai embora, como querem os conscienciólogos, enfim. Eu não estou interessado aqui, nem estou focando na nomenclatura, tá? Vou chamar de alma ou de espírito, nomenclatura mais comum. Então, quando isso vai embora, quando você descarta e fica só naquele hedonismo, aquela materialidade mais densa, obviamente a degradação moral chega e chega muito rápido. Os exemplos aqui que eu dou, peças teatrais com péssimo gosto, bilhões roubados do erário público, com B de bola, exposição de crianças à nudez, professoras infantis, veja só, gente, utilizando obscenidades como protesto, né? Eu deixei o link aqui, não, é só para se alguém duvidar, ir lá conferir, mas a gente não deve nem dar muita energia e muita força para isso, porque são coisas horríveis, a tal estimulação de movimentos pélvicos em sala de aula, tudo isso aí é muito horrível. E eu me pergunto como chegamos nisso, né? Pois bem, eu esboço aqui uma resposta. A gente tem uma notada crise, né, na filosofia medieval, surge o racionalismo com Descartes, o empirismo com o genial Locke, né, os dois, Descartes também foi genial. E com isso a gente vai minando a transcendência, achando que a racionalidade dá conta de tudo, ou que o empirismo daria conta de tudo, né? Tudo que não passar pelo método científico não seria verdadeiro, seria descartado, né? E talvez esses métodos não deem conta de tudo. São métodos maravilhosos, instrumentos que a gente deve utilizar, mas talvez não deem conta de tudo. Tá, chega nesse contexto o furacão Kant, né? Negando a objetividade da transcendência, me parece que ele nega, será? Aí eu faço uma pergunta a você, especialista em Kant, que entende muito mais de Kant do que eu, né? Ele negou a transcendência totalmente? Né? Negou a objetividade da transcendência? Uma pergunta.
Tá? Me parece que ele não teve essa intenção, mas ele abre uma porta para isso. Tá? Porque o sujeito kantiano possuiria, então, uma estrutura de conhecimentos a priori, né? Por exemplo, tempo e espaço, e aí ele não acessa mais a coisa em si, ele fica limitado por um certo paradigma. Né? O Kant é muito complexo, tá? Eu estou aqui comentando, gente, mas estou totalmente aberto aí às colocações de vocês, tá? Mas o que eu quero dizer é isso: abre-se uma porta, né? Vem o idealismo alemão, a realidade como sendo acessível única e exclusivamente pela mente. É legal, mas será que a mente dá conta de tudo? Tá? A mente tem, a mente é curiosa, mas ela não dá conta de tudo, a meu ver. Nada mais racional do que sabermos e admitirmos os limites da racionalidade. Um paradoxo, né? Mas enfim. Aí a gente vem com Hegel. Ele coloca uma coisa, né, esquisita, né, o conceito hegeliano de todo ou absoluto. Ele teria limitações temporais, porque Hegel diz que o todo ou absoluto, num momento, adquiriu consciência de si mesmo. Então, quando ele coloca num momento, o momento ele define o tempo, então ele coloca o limite temporal. Ele não admite a consciência, a eternidade, né, pretérita, né, retrospectiva. Ou seja, em algum momento ele toma consciência de si. Será? Eu não posso afirmar isso. Tá? Isso é a afirmação de Hegel. Então, ele me parece vítima do que Kant falou, né? Que é os limites temporais, espaciais e tal, que é o a priori kantiano. Então é isso, gente. Aí está falando com vocês aqui, né? Alguém que vem se esforçando para entender essa sequência. O que eu tenho mais convicção é que em todo esse caldo chegou Marx, pegou o idealismo alemão, pegou Kant, pegou esse caldo todo, estudou e falou assim: já sei, joga fora a transcendência de uma vez. Tanto é que a teoria dele é o materialismo histórico dialético. O termo materialismo já diz tudo, joga fora toda a transcendência, reduz tudo à matéria, né? Então a dupla comunista Karl Marx e Friedrich Engels, esses comunistas jogam fora toda a transcendência, reduz tudo à matéria. E chamam isso de cosmovisão. Não é cosmovisão, né? Porque jogou fora todas as dimensões transcendentes. Então, no mínimo, assim, no máximo, perdão, é uma visão, não é uma cosmovisão. Então, eu estou aqui para passar tudo isso para vocês, né, jogando a transcendência fora, através do materialismo histórico marxista. Eles desconsideram aí aspectos importantíssimos, né, família, toda a moralidade, tudo fica relativo, porque se está condicionado à matéria, tem que ver o contexto, aquela coisa toda. Então, me parece que não é por aí. Tá? A gente tem leis naturais imutáveis, que não dependem de contexto nenhum, são imutáveis. E direitos naturais, enfim, não vai ter contexto que altere isso. Na verdade, os fatos históricos e o tempo já nos mostrou que a teoria marxista falhou miseravelmente. Tá? Embora sempre tenha aqueles, né, fanatizados pelo marxismo, mas a questão é, qual o custo humanitário dessa falha? Que custa? Quantas vidas foram ceifadas? Quanto sofrimento foi impingido a pessoas inocentes por conta dessa teimosia, né? Então, se tudo é matéria, né? Então, obviamente, o caminho da modernidade enaltece o materialismo, enaltece a engenharia social, utópica e tirânica, por sinal, by the way, e a gente entra aí com o hedonismo exacerbado, glamorização do mundano, que é o que a gente está vendo aí. Olha as explicações do que está acontecendo, né? Glamorização do mundano, descaso com os valores transcendentes. Lembra da minha pergunta lá atrás? Como chegamos nisso?
né? Então tá aí, já, né? Estou esboçando aqui uma resposta. Então, gente, entender a realidade transcendente como objetiva, não como uma ilusão pueril da mente, como se fôssemos crianças que acreditam em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Me parece que a transcendência é mais que isso. Tá? E essa desconstrução da transcendência, jogando fora os valores morais transcendentes, os valores, por que não dizer, cristãos que colocaram a sociedade ocidental em pé, a estrutura familiar, olha aí, né, que é um valor aí. E a turma quer deixar de lado tal. Com tudo isso, desconstruindo esses conceitos, a pessoa vai atacar e desconstruir toda a sociedade, na verdade. Eu coloco no texto até simples assim, entre aspas, né? Isso na verdade não é nada simples, é bem triste, né? Não é simples, é triste, tá? Mas eu coloco simples assim como uma questão provocativa. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Então, parece que a modernidade, falta a modernidade, resgatar histórica e filosoficamente a metafísica, a espiritualidade e a transcendência, como eu gosto de chamar, né? Eu prefiro usar o termo transcendência. Quer usar a espiritualidade? Fica à vontade. E com esse resgate, a gente resgataria então a consciência de que as leis naturais e imutáveis que regem o universo são uma realidade, e uma realidade importante, que essa consciência nos leva a uma reconexão com aquela trinca que eu gosto tanto, né, de chamar o bom, o belo e o verdadeiro. Né? Essa é uma trinca filosófica importantíssima, o bom, o belo e o verdadeiro. Era isso, gente. Reflexão feita. Por favor, os especialistas em filosofia, se eu cometi alguma gafe aqui, eu estou aberto à correção de verdade. Podem falar, não, olha, Tom, Hegel é mais para cá, né? Kant é mais para lá. Estou super aberto a essas correções aí, porque, afinal de contas, somos todos buscadores da verdade, e essa reflexão faz parte aí, esse debate faz parte da busca pela verdade. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Deem uma prestigiada lá, por favor, na minha página, né, tommartins.com.br, ou no Facebook, né, Tom Martins BR, YouTube. Se vocês forem lá pro YouTube, pode dar canal Vídeo Debate ou simplesmente Tom Martins. É isso aí, gente. Um abração. Então, gente, tem mais uma, esqueci de falar, né? Eu também estou no Instagram com frases interessantes. Ali eu pego frases legais de pensadores renomados e transformo em posts, em situações de fácil compreensão, né? Mensagens rápidas. Estão lá no Instagram. E eu estou no Twitter também. Então é isso aí, pessoal. Um abração a todos. Até mais.